Então, boa noite a todos que já estão presentes aqui na live. Estamos retomando, então, a as nossas lives aqui no diário. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento. Pedir para todo mundo chamar as pessoas para essa live, para esse momento especial que vai ser o dia de hoje. Afinal, ontem a gente comemorou o Dia das Mães, das nossas rainhas. E pensando na retomada do diário, né, em quais atividades nós iríamos começar, né, como que a gente poderia retomar, com a ajuda da minha amiga, a Luana, que está aqui com nós, né, acompanhando, ela que me ajudou muito nas questões dessa retomada, ela e o Eduardo também. Ela lembrou do Dia das Mães, né, mês de maio, e aí eu pensei, por que não fazer uma live especial de Dia das Mães? Comecei a pensar em quem poderia chamar para este momento. E aí me surgiu a ideia de trazer essa convidada. Essa convidada que para mim é muito especial. Mãe de uma pessoa muito especial para mim. Uma pessoa que eu aprendi bastante no tempo que convivemos. E para começar, então, eu vou ler um textinho que eu pedi para ela tão gentilmente fazer para mim, para fazer a abertura dessa live. Carmen ficou grávida aos 24 anos. Com 6 meses de gestação, descobriu que sua menina tinha um probleminha: mielomeningocele e hidrocefalia. Claro que foi um choque. Nenhuma mãe espera por isso, né, gente? Mas teve muito apoio da família e confiança em Deus. Lívia nasceu e desafiou os médicos. 2 cirurgias e só 5 dias de UTI. Tirou até o respirador. Bem coisa da Lívia mesmo. Essa linda menina, sensível, amorosa, risonha, cresceu sempre rodeada de amor. Sempre com muita alegria, nunca reclamou de sua condição. Ia e vinha com sua cadeira, sem medo de ser feliz. Estudou, trabalhou, namorou, mas infelizmente, no início deste ano, em fevereiro, uma infecção abdominal sem causa específica se tornou uma septicemia que a levou de nossa convivência. Para nós, família e amigos, foi a maneira que Deus escolheu de tê-la ao seu lado. Agora um recadinho direto para Lívia. Lívia, você foi e sempre será nosso anjo. Meu amor além da vida. Te amo, mamãe Carmen. E é a Carmen que vai conversar com a gente hoje, para contar um pouquinho dessa história de mãe e filha. Vou convidar então aqui a Carmen para a gente começar. Oi, Carmen. Oi, boa noite. Oi, boa Tudo bem? noite. Tudo. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite É uma especial, honra para mim. para Espero conseguir participar deste momento responder tão tudo. especial, né? Queria, como eu te disse, agradecer primeiro, né? Que te dizer o quão especial está sendo para mim esse momento. E também difícil, vou confessar. Não está sendo fácil, mas vou conseguir. A gente vai conseguir. Vai sim.
Que tu comece contando para nós como é que foi lá no início, quando descobriu a gravidez e tudo. Conta um pouquinho dessa história para nós Então, aí. quando eu escrevi esse texto, né, que você leu, e é tão engraçado a gente ouvir alguém lendo, né, o que a gente escreve, né, que a gente entende de outra forma, né. Foi bem isso mesmo, né. Eu sempre, desde de criança, eu sempre quis ser mãe. Isso aí é uma coisa minha, eu sempre adorei brincar de boneca, e eu sempre quis ser mãe. E eu sabia que ia ser mãe de menina, eu queria ser mãe de menina. E aí, quando eu engravidei, né, casei, engravidei, foi uma alegria só. Mas é que nem aquilo que eu falei, quando eu fui fazer um ultrassom para saber o sexo do nenê. E aí vem a notícia, né, que é o que eu falo, e que a gente não tem que ter medo de falar isso. Se nenhuma mãe vai fazer um ultrassom para o seu bebê, quer ouvir que ele tem um problema, né? É muito difícil, porque em primeiro lugar a gente se culpa. O que eu fiz de errado? Por que esse meu bebê tem algum, seja o problema que for, né? Então você acaba se culpando muito também, achando que foi você que fez alguma coisa errada, mesmo sabendo que não é, que é um problema congênito, né? Que não é genético, né? Mas como eu falei, eu tive muito apoio da minha família, muito, né? A minha mãe, a minha irmã são pessoas assim que me ajudaram muito e que até hoje, né? Estão comigo e que sempre me deram muita força, muita, para não, vamos lá, vamos. A gente não sabia nada. Na época que ela nasceu, né, que vocês nasceram, não tinha a cirurgia que hoje é feita de correção, né? Não tinha uma série de coisas, era só ultrassom mesmo, e olhe lá. Então, eu não sabia o que era. Eu não sabia. Não tinha nem, acho que não tinha nem Google ainda, não me lembro. Mas a gente não fazia essas pesquisas que a gente faz hoje. Então, eu não sabia as consequências da cirurgia depois de correção. Né? Então, eu não sabia que ia vir uma paraplegia, eu não sabia nada disso. Então, foi tudo realmente tudo um choque um atrás do outro. Porque daí a gravidez sempre foi muito tranquila, né? Mas aí, sabendo da condição dela, eu consegui fazer com que ela tinha um convênio bom, então ela nasceu em São Paulo, com um médico, né, bom e tal. Aí, mas daí veio a paulada com um dia de vida, ela não vai andar. Então, assim, foi tudo muito, mas sempre muito, com muita força, recebendo muita força, que eu falo, né, cada um na sua, no que acredita, né, na sua religião. Eu sempre senti nesses momentos que eu nunca fiquei desamparada, né, além da ajuda familiar, essa ajuda espiritual, né? De Deus, de Jesus, que não desampara a gente. E a Lívia foi desafiando. Nasceu e foi isso mesmo. Com 5 dias, com 5, não, acho que foi com 4 dias, ela tirou o respirador, o médico falou, ó, não tem por que ela ficar mais aqui, né? Ela tá mostrando pra gente que ela tá bem. E, e sempre foi assim, né? Eu fui para casa e 3 banhos por dia e troca curativo, sempre fui eu que fiz tudo, mas e foi. E graças a Deus foi uma infância, assim, uma parte muito boa e muito tranquila também. E também dizer, como tu falou, né, desafiando os médicos, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que os médicos te diziam e o que ela esperava isso, né? Isso Porque eu foi, digo, costuma que nós todos, Mielo, a gente supera sempre as expectativas dos médicos, né? Os mais antigos, que nem eu, que nem ela, a gente vai superando, né, as expectativas dos sim. médicos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando ela nasceu, não, primeiro assim, quando eu estava grávida, né, e que eu descobri, o meu médico, então assim, o que é que minha filha tinha? Não sabia. Então, acabei passando em um outro médico, que na época ele virou para mim e falou assim: ela não vai nascer. Eu estava grávida ainda. Ela não vai nascer. É uma má formação, blá, 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 e não vai se nascer. Sabe assim, ele desenganou mais ainda, né, toda a situação. Aí foi quando ele ainda, nas bobagens que ele falou, ele ainda me pediu para fazer um ultrassom morfológico. E aí nós fomos para São Paulo, que só tinha lá, não tinha aqui em Mogi ainda.
E lá a gente fez, e aí a médica falou, não, ela tá super... Aí eu vi que era menina, ela tá super bem, né? Ela tem realmente esse problema tal, mas aí, assim, o restante estava tudo muito bem, né? Era tudo muito saudável, né? E aí, quando falo em desafiar, porque realmente foi isso, ela teve pouquíssimos dias de UTI, com 2 cirurgias, né? Porque é a correção da mielo, colocação da válvula, né? De derivação, e com 4 dias já não precisava mais respirador, não precisava mais nada, só ganhava peso. É, enquanto bebezinha, e eu não tinha quase leite, porque o emocional estava totalmente abalado, né? Então era mamadeira mesmo, eu não tinha muito leite. Mas eu sempre, a Lívia sempre foi uma menina muito saudável, muito saudável. Então, assim, tinha infecção de garganta, coisas assim, mas sempre venceu tudo muito fácil. Sempre teve dor de ouvido, coisas normais de criança, né? E ela sempre e aí depois, né, começou a fazer fisioterapia logo cedo, que ajudou muito no desenvolvimento dela também. E aí teve uma época, agora você falou, me fez lembrar, que ela, porque a mielo da Lívia era uma mielo alta, eu não me lembro qual a localização na coluna, mas era uma mielo alta, né, e que ela, a gente mandou fazer uma órtese para ela, né, para ela poder andar, que ela sempre rejeitou, sempre odiou aquilo, mas a gente forçava, né, porque não entendia. Hoje a gente para pensar, né, e fala, a pessoa tem que fazer o que ela tem vontade, né, não é o que a gente quer, né, e ela sempre detestou, mas ela passou pela experiência, né, eu acho que tudo é válido, né. E lá na ACD, aqui de São Paulo, eles ficavam bobos de ver, porque ela andava, ela conseguia andar, ela tinha muito medo de cair, muito medo de cair. Eu não sei qual é a sensação, né, de ficar em pé, né, estando o tempo todo sentado. E os médicos lá da CD também, nossa, olha como ela anda, porque assim, pelo que eles viam lá, talvez, por ser uma lesão muito alta, talvez ela não tivesse não conseguisse usar, né? E ela conseguia. Mas aí chegou uma hora, minha filha, que não teve mais jeito, não. Só faltou jogar em cima do telhado e não vou mais andar e pronto, acabou. E aí era só a cadeira mesmo, que era o amor da vida dela, era a cadeira. Eram as Era pernas as dela, pernas né? dela. Uau, A cadeira faz parte, né, do corpo, né? Faz parte do corpo. claro. Eu falo que é as pernas porque, para todos nós, né? É as nossas pernas. É o que faz a gente correr, é o que faz a gente É caminhar. claro. É a nossa cadeira. E faz a gente não parar. Que isso também era uma coisa dela Sim. também, né? Não deixar as coisas para acontecer. Sempre fazia acontecer. Por isso, fala um pouquinho mais de como foi a infância dela, até quando ela entendeu que ela não andaria. Não foi para ela também. Não sei se tu consegue. Então, sabe, Roberta, a Lívia, eu não sei explicar, assim, tem coisas, eu não sei se a gente viveu, se eu vivi muito loucamente todos esses anos, né? Porque a gente acaba, sempre a mãe acaba assumindo um papel maior, né, na criação, né? Não tem jeito. Então, assim, a Lívia, ela nunca reclamou da situação dela. Ela tinha um problema, assim, muito de aceitação. Às vezes ela se achava que ninguém gosta de mim. Eu até falava que ela tinha, né, as coisas de Gabriela, né? Oh, meu Deus, aquelas coisas de sofrer porque acha que ninguém gostava dela, né? Mas isso aí é outro assunto. Mas em relação à condição física dela, ela nunca reclamou verbalmente. Ai, eu não posso andar. Ela, às vezes ela comentava assim, ninguém vai me namorar porque eu não ando. Eu falava, só porque você quer, não tem nada a ver. Aí quando ela descobriu que não, aí ela acho que tranquilizou mais ainda nesse sentido, né? Mas ela questionava assim, realmente, situações que a gente vivia na infância dela que eram muito tristes de preconceito.
Porque não adianta a gente falar que não tinha. Tinha, claro que tinha. Não tem, né? A gente fala, estamos vivendo num mundo de inclusão que é tudo mentira. A verdade é que é tudo uma grande mentira, né? É tudo muito bonito no papel, Infelizmente, né? né? Tudo muito bonito no papel, mas a realidade é outra. Então, eu nunca vou esquecer dessa situação de que ela devia estar na terceira série, então quer dizer, 8 anos, 9 anos, e a menina da sala falou para ela que ela ia fazer o aniversário dela, mas ela não ia convidar a Lívia porque tinha escada na casa. E a Lívia chegou me contando, né? Você vê criança, né? E aí eu virei para ela e falei assim, olha, Lívia, uma coisa você tem que ter na sua cabeça, filha. Você só não vai aonde a sua mãe ou seu pai não puder te levar. Porque onde a gente puder te levar, você vai. Pode ter a escada que for, pode ter a montanha que for. Se a gente puder te carregar e te levar, você vai. Tanto que ela fez muita coisa, né? Conseguiu fazer muita coisa, ir em muitos lugares, subir em cima de palco para assistir show, na condição dela, entendeu? Por quê? Porque você só não vai onde você não quer, né? A limitação, ela está na sua cabeça, né? E na cabeça dessas pessoas que, infelizmente, ainda Ainda não pensam param para assim. pensar, né? No que falam. E o quanto isso pode ferir e prejudicar o crescimento de uma Nossa, criança, de um porque isso você vê, adolescente, né? eu não esqueci. Isso já tem quase 30 anos. Imagina Eu não ela. esqueci. Então, com certeza, ela também não tinha esquecido. Né? Se falasse, ela ia se Ela, lembrar. ela contava muitas histórias assim, inclusive de trabalhos e coisas assim, né? Com que a gente via que isso Sim, afetava realmente, né? Que ela lembrava porque sempre afetava. E é por isso que eu puxei muito esse assunto, mas eu quero saber mais como mãe. Principalmente quando ela começou a crescer, a adolescência e vida adulta, que a mãe começou a perceber que a filha estava tendo aquele amadurecimento e já alguma hora podia, né, tirar o cordão umbilical. Como mãe, como é que tu se sentiu nesse é muito momento? difícil. Não sei as outras mães, tá? Mas para mim, isso foi sempre muito difícil. Por quê? Porque a gente sempre viveu muito junto, né? Eu e a Lívia, depois que eu me separei, ela tinha 12 anos, e aí depois da separação, ela teve um problema de saúde, e daí a preocupação aumentou um pouquinho, então assim, era eu e ela e eu e minha mãe, nós três, o tempo todo, né? E a Lívia sempre foi muito fogueta, né? Sempre teve deu para entender, né? Sempre teve um foguinho ali mais a sério. E aí, Sempre quis descobrir coisas a mais. e aí o que acontece, né? Então, assim, até acho engraçado que, assim, enquanto ela estava na escola, tal, tinha, mas não era nada paquerava, tal, mas sempre muito tranquila, não. Foi depois na época da faculdade que o negócio começou a ficar e que daí realmente ela questionava essa questão que eu nunca vou, ninguém vai gostar de mim, não vou namorar, né? E eu sempre falei que não tinha nada a ver, que ela tinha que saber esperar, tal. E aí ela começou a namorar, né? Começou lá, teve o primeiro namorado, longe pra caramba daqui, para ir visitar o namorado, a menina era um parto, porque, nossa, 2 horas e meia de Eu, viagem, já era duro. eu lembro. Ele também, Acompanhei muito. e ele também tinha mielo, né, igual, então, é assim, isso eu acho muito legal também, porque aí tem uma troca, tem um entendimento, né, das condições, e aí, assim, os dois, né, acabam descobrindo coisas, né, entre eles também, e que eu nunca entrei muito nesse assunto, porque eu sou mãe das antigas, então, tinha hora que ela vinha me perguntar certas coisas, eu falava, isso aí você tem que perguntar para suas amigas, vai perguntar para Roberta, para mim não, entendeu? Porque não, tem coisa que mãe não, a mãe vai até a página 2, depois o resto, né? Mas é claro, Ela vai descobrir. a gente sempre conversou muito, eu sempre procurei, né, explicar muita coisa para ela, tal. Aí arrumou outro namorado também com deficiência, mas era outro tipo.
muito legal, e já era mais perto, né, em São Paulo, né, ela já estava também já estava mais madura, porque já tinha passado aquele encantamento do primeiro, né, o primeiro é o primeiro, Sim. né, e aí depois também já terminou também, e aí estava namorando com um menino que não tinha, assim, deficiência física, né, ele tinha tinha hidrocefalia, tinha uma válvula também, mas dirigia, andava, então ela saiu com ele. Aí já, mas assim, e eu percebi que com ele a Lívia tinha ficado muito segura, estava muito tranquila namorando, sabe? Ela estava num, é fogo. Ela estava numa fase muito legal da vida dela. Então, ela estava trabalhando, né? Era isso que eu tava. Desculpa te interromper, Carmen, mas era justamente nisso que eu tava pensando. Ela tava com planos, né? Sim, Planos de sim, casamento, de morar juntos. Uma coisa que ela sempre dizia para nós, né? Para nós amigas, para mim principalmente. Gurias, a gente tá vendo apartamento, a gente tá vendo já como morar juntos, os móveis sim, ela me baixos, falava também. E muito aí, uma coisa cheio de muito planos, legal né? que também aconteceu com esse rapaz, que é o Jean, que é uma graça, é que a Lívia, ela tinha desenvolvido, por conta de preconceitos e tal, ela tinha desenvolvido uma ansiedade, um problema sério, sabe? E aí depois veio a pandemia, que foi quando ela teve que parar de trabalhar, porque ela não conseguia mais trabalhar, né? Ela se sentia mal toda vez que ia trabalhar e tal, aí ela parou, aí veio a pandemia, aí piorou, porque daí fica em casa, ficou só em casa, aí para sair, nossa, era muito difícil. Ela queria ficar, ela só se sentia mais segura se estava comigo, e eu queria que ela vencesse isso. E com o Jean ela estava conseguindo. Ela já saía com ele, tranquila, aí ela voltava e falava, não, mãe, foi tudo bem. Não sei o que, ela conseguia controlar, ela aprendeu a controlar essa ansiedade, Essa esse ansiedade. medo, não sei, que ela tinha, essa insegurança que ela tinha adquirido e que, graças a Deus, depois ela seguiu. Conseguiu se Sim, desvencilhar, né? E eram muitas conversas que a gente tinha também, né? Dela criar confiança nela mesma, dela ver que ela pode, né? Que ela consegue, que ela é capaz de sair sozinha, de viver, né? De fazer as coisas, de namorar, né? sim. Eu tô falando e eu lembrando muito das nossas conversas de madrugadas e coisas assim, né? Que a gente passava horas e horas conversando e ela me contava as coisas. E aí eu lembrei do canal dela e da página do Instagram também que ela fazia. Eu acho que esse também foi uma válvula de escape para ela também, principalmente no momento da pandemia, para ela poder botar as coisas dela para fora, né? O canal e o Instagram. Ah, isso aí era o amor da vida dela. Apesar que ela era meio às vezes devagar também, né? Mas ela tinha, nossa, você sabe que eu não apaguei nada, né? Eu deixei. Então, assim, as anotações, Eu vi. assim, o canal no YouTube eu não mexi, não vou mexer, vou deixar ele lá quietinho, né? Agora eu só apaguei mesmo as contas, eu acho que só o Face que eu consegui, porque o Instagram você precisa da senha para cancelar a conta. Eu não tenho a senha dela, então ele vai ficar lá. Não sei se um dia por parar de mexer ele bloqueia, sei lá. Mas eu digo as anotações, ela no computador, né, no notebook dela, ele tem tudo lá. Então ela tinha uma página que ela colocava tudo, fazia, e tá tudo lá, e vai ficar lá. Porque é a história dela, Minhas atividades. né? A Ela, história ela dela, o que fazia ela as atividades gostava. dela do comitê Na de criança. verdade, tem muita coisa aqui, né, que eu não consegui ainda mexer, mas tem muita coisa que eu vou deixar guardado, porque é a história dela, e eu tenho o maior orgulho Isso disso. que eu ia te dizer, não apaga. Não apaga. Até para nós, amigos, né? E quem conviveu e quem acompanhou ela no Instagram, no YouTube. É legal de estar assistindo, é legal de estar revendo, né? Justamente para a gente ter essa força também, né? De que a gente precisa continuar e mostrar para as pessoas que sim, somos mielos, mas também a gente é capaz de trabalhar, de viver no meio da sociedade, com as outras Uhum. pessoas. E tendo isso, tendo esse canal dela, tendo essa página dela, é
importante para as pessoas também. Digo, não, eu sei que o Instagram às vezes pode bloquear ou alguma coisa assim, não sei também. Mas deixa lá que é um legado que a gente precisa estar tá acompanhando e lembrando sempre. Para nós, é uma força, te digo que é uma força. Foi difícil logo no início eu olhar de novo, te confesso isso. Teve até umas 2 semanas atrás, veio uma lembrança do Facebook, onde era uma live que eu tinha feito com ela, de um ano e pouco atrás. Então, não assisti, mas não consegui assistir toda de novo, né? Eu não assisti Então nada ainda. Eu não consigo assistir nada. E não vou tão cedo, tem coisinha vai ficar guardadinha, por enquanto. Foto, tudo bem, foto imagino. eu consigo ver. Mas acho que ver falando assim, ainda não sei se eu consigo. Vamos entrar nesse assunto, né? Não é muito bom, mas vamos já entrando nesse assunto. Como foi? O que aconteceu com a Lívia? Então, Roberta, a verdade é o que eu coloquei. A Lívia simplesmente começou com uma dor na barriga. E aí a gente foi para o hospital. E ali eles já descobriram que ela já estava. Eu fui num dia, não acharam nada. No segundo, aí no dia seguinte, persistiu, eu voltei. E eles viram que ela já estava com sepse, né? Já estava no sangue, a infecção. Aí internaram ela tal, e a barriga dela estava muito inchada. Então eles iam ter que abrir para ver o que tinha ali de errado. Tinha uma infecção muito grande, porém não foi localizado onde. E aí tudo bem, limpou, tal, tá, fechou. Ela saiu bem, ficou na UTI um dia só, saiu, tal, mas aí foi piorando. E aí voltou para UTI, não teve jeito. Então, quer dizer, é por isso que eu falo que nessa hora, se você não tem uma confiança em algo acima de você, você fica louco. Porque eu podia falar foi erro médico, mas não tem, entendeu? Porque eles não. Foi erro médico porque eles não sabem de onde viu. O que eu ia fazer? Eu ia mandar exumar? Eu ia, sabe, ficar. Pra quê? Sabe? Então, assim, eu acredito nisso, que nada acontece por acaso na vida da gente, nada. Nenhum. Eu tenho muita certeza disso na minha vida. Então, como não foi, podia ser da pelve, podia ser, sabe assim, mas fez exame, não tinha nada. E era uma infecção, porque tinha secreção lá de infecção, pus, né? Mas, sabe, o que ia mudar a minha vida depois disso? Eu brigar, eu fazer alguma coisa. Então, assim, eu sei que tem situações, né? Mas nesse caso, eu acho que foi a maneira, como eu falei, que Deus falou, Lívia, você cumpriu sua missão na Terra. Estava na hora de ser embora desse mundo aí e viver no mundo espiritual. Sei lá. Você estava falando da fé, né? Eu acho que a fé acompanha não só a tua família, mas as nossas famílias, principalmente nós de Mel, desde da descoberta, né? Desde a descoberta da deficiência, dos porquês, né? Do por que ela vai nascer assim, né? O porquê que a culpa, como tu falou lá no início. Então, muito, se não tem o apoio familiar, lógico, como tu falou, mas a fé em Deus ou a fé em algo superior fica mais difícil, né? Fica. Eu acho que na verdade, o acreditar em alguma coisa ajuda a gente, né? Desculpa só estar olhando aqui para baixo, Roberta, que eu preciso fazer um negócio aqui rapidinho. Tranquilo, bem tranquilo. Fica tranquilo. Ela vai chamar você.
torna mais fácil, né? Não que vai justificar, não que então você tem uma fé, então morre lá alguém da sua família, tudo bem, e você aceita. Não é isso, entendeu? Mas é que você passa a cada um dentro, né, da sua religião aquilo que você crê, você vê que nada é em vão. E que, como alguém colocou aqui, a Luciane, Deus comanda nossas vidas mesmo, independente. Quem quer? Quem quer? Minha Sua mãe? mãe. E é isso mesmo. Assim como Deus, eu acredito nisso, né? Que a Lívia não foi minha filha por acaso, como você não é filha da Luciane por acaso, como ela não é sua mãe. Ah, é porque. Não. Tem um sentido para isso ter acontecido. Da mesma forma, por algum motivo, a Lívia tinha que ficar aqui 26 anos. Entendeu? É claro que eu queria que ela tivesse muito tempo, mas não foi dessa forma. E eu digo mais para você, eu nunca na minha vida, 51 anos, me senti tão amada enquanto que no velório da Lívia. Eu recebi tanto amor, e eu sei que não é só, agora vai começar o chororô, né? Não é só, Ai, meu Deus, tô me controlando aqui não é ainda. só físico, dos meus amigos, dos meus parentes, da minha família, mas eu também senti muita força, muita energia me sustentando ali na hora, entendeu? E que, ao meu entendimento, ela também teve esse suporte, porque não é fácil também a pessoa morrer, né? E para quem acredita na vida após a morte, acordar do outro lado, opa, pô, mas estava aqui uma dor de barriga e agora não tô do, né? Como é que faz? Então precisa, Agora que eu tô fazendo, parece muito ela mesmo. não é? Então, Mas eu assim, não tô por isso que eu falo, eu acho que nessa hora, independente, sabe? É, a religião, ela te dá um sustento, ela te dá um alento para você continuar vivendo. Porque agora eu tenho outra filha, que é minha mãe, e que eu não enxergava É, dessa forma. E que agora eu me preocupo, é. né? Porque ficou nós duas aqui em casa, né? O, o, o lugar aqui das filmagens é o mesmo, né? Que a Lívia fazia. E que agora eu me preocupo. Então, eu voltei a trabalhar, eu fiquei só o tempo que eu tinha de licença parada, quis voltar, né? Podia ter pegado mais, eu podia ir no médico e se bobear, estava até agora sem trabalhar. Mas eu quis voltar, né? Porque eu tinha que ver como é que vai ser, né, a minha vida. E foi muito, graças a Deus, meu serviço também, todo mundo me apoiou muito, me apoia até hoje. E a vida vai, assim, é claro que eu fui no médico, eu faço terapia, porque não é fácil, né? Não é. Você não espera isso, não quer isso nunca, né? Como diz, não é a lei da vida, né? Um filho ir antes, né, do pai e da mãe. Mas o que eu posso fazer se a vontade não é minha? Eu, eu entendo que eu tenho que continuar vivendo e tenho que continuar vivendo bem, para ela ficar bem também. Porque em momento nenhum ela ia querer que eu tivesse aqui me lamentando, reclamando, chorando, né? Porque ela não era assim. E eu falo isso muito para minha mãe, né? Minha mãe agora, graças a Deus, tá ficando bem, também tá fazendo terapia, se recuperando. Então, eu falo para ela, às vezes, quando ela dá uma caidinha, eu falo assim, mãe, a Lívia não quer isso. Lembra como ela era, que é o que eu falo muito, falei muito isso pro pai dela também. Vamos lembrar como a Lívia sempre foi, né? Alegre, sempre rindo, folgada ao extremo, porque eu falo que o que eu mais senti falta no início era do barulho dela, porque ela era muito barulhenta, né? Eu lembro dela dizendo assim, não posso falar muito É, alto. A mãe tá dormindo aqui. então, nossa, e aí o vazio que ficou, agora acho que eu acostumei, mas no começo, a falta do barulho, você vê, falta do barulho. Olha as coisas que a gente sente falta de uma pessoa, falta da vida, é a falta da vida, né? Porque ela era isso, né? Ela era barulho, ela era fala, risada.
alegria, né? Justamente como tu botou no texto, uma alegria, estava sempre feliz e sempre passava isso pra gente. Sim. Ah, tu falou, veio muitas É. recordações aqui na minha cabeça. E realmente, também senti essa força quando a gente soube, né, do falecimento dela, do passamento dela, né? Eu senti essa força também. Tanto e dela. Vou te dizer que eu senti uma força dela para nós, assim, para nós amigas e amigos. A gente não pode esmorecer, Exatamente. porque ela não quer isso. Ela não quer isso, ela quer ver a gente feliz. E ainda falando dela, ainda dando risada, contando as histórias dela e dando ela como exemplo também. É. Acho que foi muito também por isso que eu te convidei para essa live também, Carmen. Uma forma de te homenagear como essa mãe maravilhosa que eu sei que sempre foi. Isso tu é. E também para lembrar um pouquinho dela, né? Um pouquinho do que ela foi pra gente, do que ela foi para todos nós que conhecemos, né? Essa alegria que ela sempre foi, né? A Lívia, eu falo para você que eu, como mãe, acho que eu não fui uma excelente mãe, né? Então, as pessoas falam, meu primo veio aqui esse final de semana, ele sempre visita a gente, ele fala, você foi uma super mãe, você foi, eu falei, não, não fui. Ele falou, eu falei, eu podia ter feito mais. Eu podia, sabe, ter, porque tinha hora que eu me sentia muito cansada, cansada de trabalho, cansada, então eu não queria fazer determinadas coisas, então às vezes eu falo, poxa, eu era exigente com muita coisa, mas se você não fosse assim, ela não tinha chegado onde ela chegou. Então eu não sei, e eu falo para você que em muitos momentos que eu faço, né, eu converso com ela, eu peço perdão se eu não pude ser a mãe que talvez ela quisesse e que ela merecesse. Porque eu acho que isso também é uma coisa de mãe, né? A gente sempre acha que não é suficiente, né, para o filho da gente. E eu agradeço, Roberta, porque eu não sabia como é que ia ser, né? A gente conversou tudo, mas vamos ver, né? Como que vai ser? Que ao vivo é outra coisa. É que a gente não tinha conversado ainda, né, É, Carmen? A gente conversava quando a gente se fazia chamadas com a Lívia, sim, tudo, a gente acabava às vezes conversando, dando risada e brincando juntos, mas depois, né, de tudo que aconteceu, a gente ainda não tinha é, conversado. Eu também, eu te confesso que para mim chegar a te fazer esse convite demorou alguns dias, né? Porque como vou chegar na Carmen? Como eu vou convidar ela, né, para esse momento? Que eu acho que é um momento muito especial, porque lembrar dela é sempre muito especial. É sempre muito legal, né? Muito divertido até. A gente vem com algumas memórias e começa a rir de brincadeiras. Então é muito divertido também lembrar dela. Mas também como que, se tu estavas preparada para esse momento, porque como tu disse, tu ainda não tinha falado, ainda não tinha se exposto em rede social, né? Para falar um pouquinho da Liv, falar sobre isso. Acho que o único vídeo que eu vi teu foi com ela no canal dela, né? Que ela fez um foi. vídeo contigo para contar um pouquinho de como ela foi, Uhum. né? De como ela foi como criança e adolescente também, né? É, Eu acho eu que realmente, eu não sou muito de colocar coisas na rede social mesmo. E até hoje eu não coloquei nada, né? Eu vejo, às vezes, tem uma foto dela, a última foto que eu tirei dela foi no Ano Novo. E é uma foto muito divertida, porque eu fiz um sanduíche de metro e ela tá querendo morder o sanduíche de metro. É uma foto muito engraçada. E eu falei, se uma hora eu for colocar alguma coisa, eu vou colocar essa foto, porque eu quero ver as pessoas rindo, né? Alegres, assim, como ela tá na foto. Ela tá com uma cara muito, muito divertida. Depois eu te mando para você ver. ai, E amanhã eu quero... faz 3 meses que ela foi. Parece, tem hora que parece que foi ontem, tem hora que parece que é uma eternidade. É muito estranho, muito estranho. eu tava pensando nisso também, como passou rápido. Eu fiz também esses cálculos, né? Eu disse, meu Deus, mas como parece que foi ontem, É, ou semana passada que a gente assistiu a notícia. Passou muito rápido. É porque a gente
lembra dela tanto que passa É, rápido, né? Tava passando rápido, de tantas lembranças que a gente tem, e boas, lembranças divertidas, sim. né? Como essa foto que tu falou, que eu imagino, deve ser muito engraçado. Que ela... E falando em foto, justamente foi era isso que eu queria para fazer a divulgação da live. Uma foto sorridente, uma foto feliz de você. Aí eu olhando as redes, né? Eu achei aquela foto ali e eu disse, ai, que foto linda. É essa que vai ser. É das duas felizes no momento de alegria. É essa que vai ser. É porque é isso que eu quero que as pessoas vejam. Né? Essa alegria. Essa alegria de viver que ela sempre teve. Alívio. E a vontade de fazer as coisas que ela sempre teve. Né? Isso ela tinha mesmo. Nossa, era um. Eu acho que de verdade é um exemplo mesmo, né? Assim, eu acho, sabe, Roberta, que as mães. Eu não gosto do novo nome que deram, né? Que agora falam que a mãe de criança com deficiência é mãe atípica. Que mãe atípica é esse? É mãe. Não, tem hora que eu não gosto dos termos que o povo inventa aí. É que fica estranho, Né? né? Porque não é Atípica, mãe porque diferente de é nenhuma mãe outra, né? igual, entendeu? A gente não é mãe diferente, né? Então, assim, é, eu fico às vezes pensando, a gente aprende, eu falo que depois que a Lívia nasceu, eu aprendi a ver o mundo com rampa. Então eu vejo como sabe, como as nossas cidades, o nosso Brasil é difícil. Essa parte de acessibilidade, né? Nossa, a minha cidade, então, que é uma cidade muito velha, meu, as calçadas não cabe uma cadeira, de tão estreita que elas são. Só passa uma pessoa andando, né? E aí você muda a sua visão. Eu acho que as mães que realmente amam seus filhos e São que são mães, né? mães, porque infelizmente tem mães que não aceitam e aí fica mais complicado. Mas a gente melhora como ser humano, eu acho que a gente está muito longe, né, de ser santo, mas a gente melhora, porque a gente passa a ver as coisas de outra forma, né? A gente sofre muito, porque qualquer mãe sofre com o sofrimento do seu filho, né? Se ele apanha na escola, se ele tira nota, ela sofre. Mas uma mãe, então, além de tudo isso, e que o seu filho ainda sofre qualquer tipo de preconceito, seja qual ele for, né? Se é um filho homossexual, se é um filho que é preto e sofre o racismo, a mãe vai sofrer, né? Então, o preconceito, seja do que for, eu acho que dói na gente muito mais, muito, muito, muito mais, né? E a gente aprende a enxergar também as outras pessoas de outra forma. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho numa escola, né? E eu me solidarizo muito com as mães das crianças que tem algum, né, que é autista, que tem algum outro problema, tal, né? Porque a gente é meio que irmãs, vamos dizer assim, na dor, né? Mas a gente tem que seguir em frente, tentar melhorar esse mundo, né? E tentar mostrar que, opa, como é que você fala para minha filha que você não vai convidar ela porque tem escada? Perguntou se eu não posso levar, se ela não pode subir. Então, as pessoas também têm que começar eu falo que a inclusão, ela tem que acontecer no coração, não é na razão. Porque se for na razão, não vai acontecer nunca. É no coração. Aí você chama. Se a pessoa vê que ela não pode ir, ela não vai. Mas não deixa sabe, de incluir essa pessoa em tudo, né? E também não fala esse tipo de coisa pra Não pessoa, é? né? Exatamente, Uma criança, né? exatamente. Seja, tudo bem, foi uma criança, mas você tem que Mas entender. E outra coisa, todos nós temos limites. Todos nós temos limites, né? Independente de nossa altura, estatura,
peso e condição, sei lá. Todo mundo tem limite. Então também não pode exigir de uma pessoa que tem deficiência que ela faça as mesmas coisas de uma pessoa que não tem. Você tem que respeitar o limite dela. Respeitar, não é? Não querer que ela faça coisas que ela não tem condição e ela pode se machucar, ela pode passar por situações. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso a Lívia viveu. Quando ela estava trabalhando, fazendo um estágio e ela mandaram ela pegar umas coisas num lugar que ela podia ter caído da cadeira dela. Tipo assim, você não quer mostrar que você é igual a todo mundo, então faça isso. Não! A gente tem que entender, a pessoa tem uma limitação. Aí chegou a chefe e falou, você não tem que estar fazendo isso. Né? É muito complicado essa questão da inclusão, do entender o outro. É a empatia, né? Isso aí, na verdade, é a empatia. Você tem que entender o outro. Então, assim, a gente que é mãe, a gente acaba sofrendo em dobro, né? Porque você, a vontade que dá, ir lá e dá um supapo no meio da ideia da pessoa que faz isso. Mas você tem que se segurar. Você não pode fazer isso. Porque você tem que ensinar o seu filho que ele tem que também enfrentar isso. E tem que falar, não, Exato. eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Mas é complicado. E uma das formas que a Lívia também fez para enfrentar esses preconceitos foi encarar a política, né? Encarar de frente a campanha política, tentar ser vereadora em Mogi. A Lívia, tudo que ela era chamada, ela mergulhava. Ela não tinha medo. Ela ia e foi muito engraçado quando ela se candidatou, que um dia ela foi panfletar no mercado daquele. Primeiro papelzinho que ela foi entregar, a mulher não quis pegar, ela já não queria entregar, eu não quero mais. Porque a mulher não quis pegar o meu papel, a Lívia, mas é assim mesmo. Você vai pegar, vai jogar no lixo. Isso aí faz parte. A gente não faz isso, né? Vamos sair entregando aí. Muito engraçado. Mas ela era toda. Mas enquanto isso é importante também, né? Ela estava lutando pelos direitos dela também. De igualdade, né? Que eu posso também. Exato. Tanto que ela foi convidada, né? Ela foi convidada para se candidatar. E eu sempre apoiei. Falei, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Eu votei nela. Eu votei nela. E eu ela teve mais voto que muita gente, viu? Porque tem um povo aí que acho que não vota nem em si, né? Ela teve bastante votos. Mas é porque, né? Uma pessoa que se fazia conhecer, né? Sim. Não tinha como não dar certo da maneira como deu. Porque eu digo, não que ela não conseguiu chegar, né, a ganhar, mas deu certo. Porque ela se mostrou, as pessoas conheceram mais dela, né? Quem é ela mesmo. E ela deu a cara a tapa. Ela foi para as ruas, como tu mesmo falou, ela panfleteou, ela foi nas carreatas e tudo. Então ela lutou, ela estava lutando realmente por uma coisa que era dela, que era lutando pelos direitos das pessoas com deficiência, principalmente, né? Pela igualdade dentro de Mogi e por que não depois, né, para os outros lugares. Então eu acho muito bacana quando tem essa iniciativa e vindo dela, que eu sempre eu achei, nossa, tu aceitou, né? E ela, não, vamos lá, isso aí, vamos lá, vamos fazer, e vai dar certo, vai dar certo. Vamos atrás, e tu tem que fazer isso, tem que fazer isso. A gente dizia assim, né? Muito legal, sabe? E esse é um dos exemplos dela também, para nós. De a gente não desistir de lutar pelos nossos direitos. Você com esse canal é excelente também. Sim, entre outras, né? Outras pessoas que sempre estão, né, colocando, que ela seguia vários também. E colocando mesmo, e falando mesmo, né? A realidade, né? Isso é muito importante. Exato. Falando a vivência, né? Mesmo que não seja a parte legal, mas mostrar para as pessoas também que somos humanos e temos
qualidades e defeitos, a gente vai mostrar, a gente não precisa estar mostrando sempre a qualidade, sempre, a vida é maravilhosa, a vida. Não é, não é. Não é para A ninguém. gente tem que mostrar as coisas. Não é para ninguém. Por que para nós vai ser também, né? É uma vida igual para todo mundo. E ela sempre mostrava isso nos vídeos dela, mas com uma leveza, fazendo maquiagem, ou frente a frente, conversando. Isso era muito bacana também. Eu aprendi muito com ela. Eu dizia, é minha blogueirinha preferida. Porque a gente via, era isso que a gente queria passar. As coisas reais de um ser humano com deficiência, mas com uma leveza. Que as pessoas vissem que, sim, a gente tem essas dificuldades, mas a gente sabe, a gente consegue viver com isso. Mas isso muito também do apoio familiar, também, dessa base. Ela foi muito disso porque ela teve essa base dentro de casa. Ela teve esse acompanhamento dentro de casa e esse impulso de vamos lá, vamos fazer, vai acontecer. Isso, o quanto isso é importante, né, Carmen, para o desenvolvimento de Sim. qualquer criança, eu acredito. Principalmente uma criança com alguma deficiência, né? Eu acho que as crianças, né, no caso, elas têm que saber que elas têm um porto seguro. E esse porto seguro tem que ser a família. Né? A família, ela é a base. Isso é para todos nós, né? A pessoa que não tem isso, fica mais difícil. A vida fica mais pesada. Porque nem sempre nos amigos ou na rua você vai encontrar a segurança que você precisa, o acolhimento, o ensinamento que você precisa. Né? Então, família é muito importante, sim. Né? Não importa que família que é, se é família de vó, se é família de tio, se é família de mãe e pai, se é só de mãe, se é só de pai, se é de dois pais, se é de duas, não importa. É o amor familiar. Isso é muito importante. Né? Porque faz você ter nessa segurança, que nem você falou, você enfrenta aí, você vai. Com medo mesmo, mas vai. Não é? O medo é bom, é um gostinho bom de enfrentar esse medo. É melhor ainda. Quando tu enfrenta o medo e tu vê que tu consegue, é muito, muito bom, né? Verdade. O Então, medo, ele é importante na nossa vida, né? O medo é importante porque ele faz você ter um freio, né? Também. Não exato. é? Senão você faz umas loucuras que não deve, né? Mas até acho que quando a gente faz essas loucuras e erra, algum ensinamento Sim. tem. A gente acaba aprendendo alguma coisa com essas loucuras também, né? E como tá sendo agora, tu falou da tua mãe, né? Eu lembrei muito da vozinha. Pra ela, agora tá sendo mais fácil, como tu falou, mais fácil que eu quero Não, dizer, que tu sim. consegue ajudar ela. Então, a gente tá, é o que eu falei, a gente tá aprendendo a viver, né? Então, assim, tem muita coisa que eu ainda quero fazer, porque, assim, se teve uma coisa que foi muito difícil para mim, Roberta, foi doar a cadeira da Lívia. Foi a coisa mais difícil, mais. É, foi na época que deu aquele problema no litoral, das chuvas, que ficou todo mundo, Sim. né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Acho que foi mais aqui em São Paulo. Então, as roupas, sapato, eu doei tudo para essas pessoas. Estava tendo as campanhas, né, aqui em Mogi, e eu juntei tudo e levei, né? Levei numa igreja que ia levar para essas pessoas que perderam tudo, né? Isso foi triste, mas foi. Mas e para doar a cadeira Uhum. dela? E aí eu arrumei, porque eu não conseguia. Arrumei uma pessoa que queria desistir, falei não. E aí nisso eu também tive muito apoio, porque da minha família, da minha irmã, principalmente da minha irmã, que falava, não, você tem que fazer na hora que você se sentir bem. Não adianta você fazer uma coisa por fazer e você vai ficar mal, né? E aí eu acabei doando na PAI, porque eu queria doar num lugar onde eu sabia que ia ser útil. Não adiantava eu doar, né, por uma situação de que quebrou a perna, alguma coisa assim, que depois a pessoa não queria
E aí eu vi um monte de lugar, tinha gente que não aceitava, não aceitava. E aí eu levei lá na PAI. Foi, nossa, eu digo para você que foi um momento muito difícil para mim. Porque eu sabia que era um pedaço dela, né? Como você falou no início, era um pedacinho dela, né? Tava ali. E aí, então, é o que eu falo, a gente está aprendendo a viver. Então, eu arrumando algumas coisas na casa, tem muita coisa dela que eu não consegui mexer ainda. Principalmente as maquiagens, elas estão todas aqui guardadas. E, esse eu acho que eu não sei se eu vou mexer um dia. E ali é o Acho que se tesouro, tu né? mexer, ela vai puxar tua orelha e vai dizer, mãe, organiza tudo, deixa Eu tudo falei que eu ia bonitinho. mexer, que eu ia fazer assim. Primeiro eu vou jogar tudo que tiver vencido, eu vou jogar fora, né? Mas nem isso eu não consegui fazer ainda, tá? Então, tá tudo aqui ainda e fica aí. Na hora que tiver que ser, eu vou conseguir mexer. Mas porque assim, tudo lembra, né? Tudo lembra a Lívia, né? Aqui. Mas sim, a minha mãe ficou. Porque a minha mãe ficava 24 horas, né? E eu ainda saía para trabalhar, minha mãe 24 horas. Então, agora minha mãe tá bem melhor, graças a Deus. E também tá fazendo algumas coisas para ajudar, né? Sim. Mas o tempo todo a gente lembra dela, não adianta, isso aí é impossível. E uma coisa que a psicóloga fala pra gente, que é falem dela quando tiver vontade. Não guarda, tem que falar. Se quiser chorar, tem que chorar. Se quiser rir, tem que rir. Então, e até é engraçado falar que eu estou em tratamento, né? E eu não choro mais. Eu não tenho mais vontade de chorar. Não sei se secou, sei lá o que foi. Sinto a falta, converso, mas não choro. E aí, quando foi ontem, eu falei, como que vai ser meu Dia das Mães, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, como que eu vou passar esse dia? Eu vou procurar passar o dia bem, não vou pensar muito. Primeira coisa, não vou ficar olhando rede social, porque é aí que o negócio pega, né? Você vê todo mundo lá botando É, foto, eu não vou, é uma coisa que eu não vou fazer. Então, no sábado eu tive visita, como eu falei para você, foi muito legal, tal. Aí ontem levantei, fiz almoço, minha mãe aqui, perguntei à minha mãe que ela queria almoçar, fiz o que ela queria comer, assistindo minha série, não sei o que tal. Foi assistir Luciano Huck. Falei, eu gosto de assistir a dança dos famosos lá. Só que antes foi um lance de minha mãe lá, não sei o que lá. E aí entrou uma moça, bailarina, e aí entra a filhinha dela. Ela estava fazendo uma coisa lá do Mágico de Oz, a filhinha dela era o Leãozinho. E na hora que essa menina entrou e ficou ali com a mãe, aí eu não aguentei, eu vim pro quarto, porque me deu uma saudade tão imensa. Não dá para explicar, entendeu? E aí eu chorei, acho que daí eu chorei porque eu não tava chorando. De saudade, choro de saudade, choro de falta, choro de vazio, né? Mas é muito engraçado isso, porque não é uma coisa que eu faço sempre. Eu me seguro. Eu recebi uma mensagem ontem de uma amiga muito linda, a mensagem que ela me mandou, e eu não chorei, entendeu? Eu agradeci, respondi e tal, mas assim, eu fiquei muito feliz com a mensagem, muito emocionada. Mas são momentos, são situações, entendeu? Que você vê, o que tem a ver a Dorothy, né? Mágico de Oz, não tem nada a ver, né? Mas era a figura da mãe com a menina. E aí aquilo ali me nocauteou. E aí eu chorei bastante e conversei com ela também, mandei meus beijos para ela, que ela fique bem onde ela estiver. e com certeza ela tá. Você não tem Não, dúvida. eu também não. Ela tá muito bem. Porque ela tá vendo a mãe dela bem também. Com essa força que eu imagino não é fácil, mas passa uma força, uma tranquilidade. Pra gente, Mas é muito de grande Deus, assim. minha filha. De Deus e dos remédios. É. Os remedinhos ajudam. Penso que não. Eu não queria, não, sabe? Eu fiquei meio, eu não quero, não tenho preconceito nenhum, já tomei muito, mas dessa, não, chegou uma hora e falei, não. Vou no médico, sim. Nossa, me ajudou muito. A gente precisa
da medicina na vida, né? Precisa, ajuda bastante. A gente não pode lutar contra a Não, ajuda, né? A gente precisa dizer para as pessoas, eu preciso de ajuda, eu preciso que sim. me ajude. E eu falo para você Ah, que foi na hora certa, assim, que eu fui ao médico e estou tomando, né, um remedinho aí para tirar, né, essa angústia. E realmente foi muito bom. O médico acertou de cara, né, graças a Deus. E aí vamos ver até quando eu vou precisar, né? Quando precisar, a gente vai tomando. com certeza. Eu acho que. Não sei se você quer falar mais Eu alguma só coisa. te agradecer. Ah, Estou à sua ai, disposição. não agradeço. Eu que tenho que te agradecer. Te dizer o quanto foi especial ter convivido com ela. Deus foi até agora. Tá difícil. A minha maninha mais nova, eu tenho uma irmã, mas era minha maninha de São Paulo, né? De Mogi. Muita gente conversou, muita gente se aconselhou uma a outra. E eu te confesso que muitas vezes eu paro e fico pensando, amiga, me diz o que tu quer. Que, como tu vai me ajudar nisso? Me dá um conselho. O que tu diria pra mim? Eu paro muito e penso muito nela. Ela Porque gostava apesar muito de de novinha, você. ela Muito. dava muitos conselhos pra gente também. É a nossa, como diz minha Então eu te amiga, é agradecer. a nosso anjo. Com E certeza. agora, Com certeza. tá lá do outro lado. Nosso, nosso anjo É. espoleta, né? Queria que tu desse um recado para todas as mães que estão nos assistindo hoje. Então, eu. Agradecer um monte de recados que a gente viu aqui de muitos amigos Nossa, nossos. muito bonito, né? Tô só lendo aqui também. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer, Roberta, por me chamar e por permitir que eu pudesse, pela primeira vez, falar alguma coisa, né, com relação à passagem da Lívia, né? E dizer para as mães, principalmente para as mães das crianças, né, com deficiência, que não é fácil. Ninguém falou que ia ser, não tem manual, mas é muito gratificante, é muito amor envolvido, porque eu acho que eu vejo dessa forma vocês, como a gente já tinha comentado, né, as pessoas também que vê a gente, não é por acaso que vocês são filhos das mães que vocês têm, e as mães são, né, essas mães. E a gente realmente é privilegiada com todo o trabalho, com toda a dificuldade que a gente tem, a gente recebe tanto amor que compensa tudo, que compensa tudo. Então, para essas mães, principalmente para as mães, né? Espero que elas tenham tido um dia muito alegre, muito feliz com seus filhos. Né? Ontem, nas minhas orações, eu pedi principalmente para aquelas mães que têm os filhos em hospitais, porque não é fácil. Né? Tem criança que vive uma vida num hospital e a mãe ali do lado. Isso não é fácil, mas aí quando eles dão lá o seu sorrisinho, quando eles dão um abraço, isso aí apaga tudo. Né? Hoje eu tenho que me contentar com as minhas gatinhas aqui, que dormem no meu colo, né? Com as minhas, que eu falo que é minhas filhas de quatro patas, que eu tenho agora. Porque, por algum motivo que eu não sei explicar, eu não posso mais ter o abraço da minha filha. Né? Então é isso, aproveitem seus filhos. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Aproveitar, porque a vida é muito, independente de qualquer coisa, a vida é muito rápida, ela é muito curta. E às vezes a gente perde tanto tempo com tanta bobagem, com tanta, né, tanta coisa que não vale a pena. A gente tem que viver. E qual a lição que a Lívia te deixou? A lição, que eu tenho que
sorrir mais. Tava falando isso pra minha mãe. É verdade. A Lívia sempre ri. O tempo inteiro ela acordava rindo. Ela acordava pedindo para ficar mais 5 minutos todo dia, né? Lívia, acorda. Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Ela era mais meia hora na cama. Mas ela estava sempre rindo, sempre o bom dia dela. Ela me ligava todo dia no serviço para falar bom dia. E é isso que a gente precisa estar feliz. Porque a gente vai ficando velho e a boca da gente vai caindo, tá? Vocês vão ver. Porque esse bendito bigode vai caindo. Eu falei pra minha mãe, mãe, a gente tem que rir, pra gente não deixar cair a boca, não, vai ter que sorrir. Então, eu acho que a Lívia, ela deixou a alegria dela, a alegria que ela tinha de viver, o amor que ela transbordava. A Lívia transbordava amor por todo mundo, por todo mundo. E quem não soube receber, perdeu. Perdeu a oportunidade. É o que eu digo sempre. Quem não conseguiu conviver ou não se permitiu conviver com essa alegria, perdeu. Foi. Perdeu. E quem conviveu, ganhou e ganhou Sim. muito. Tem muitas lembranças boas e esse sorriso, justamente, de acordar em chamada de vídeo, ela já brincando e dando risada. É isso mesmo. Era isso. Então, para quem conviveu com ela, ganhou muito. Sim. Ganhou muitos, muitos abraços, mesmo de longe, muitos carinhos. E isso vai ficar para sempre. E ver sorriso fácil, sorrir em tudo, nunca vi de cara fechada. Agradeço por ter podido partilhar um pouco desse sorriso. A Fernanda Nogueira falou agora aqui, peguei uma o último amiga. comentário dela. E é bem isso, sorriso fácil. Tava sempre brincando. Até quando ela tava brava, ela tava sempre brincando. Verdade. Até quando ela ficava brava com alguma coisa, ela sempre ria de alguma coisa. Verdade, Felipe. Saudades eternas. Ela vai deixar uma saudade de todos nós, nossos amigos, que podemos partilhar de alguns momentos com ela. A gente teve uma amizade de 2 anos e pouquinho, mas que foi bastante intensa e bastante juntas. Então, mas isso era uma característica boas. também da Lívia. Tudo que ela vivia era com muita intensidade. Nada era morno. Era sempre tudo, né? Tudo para ontem. Tudo ao extremo, né? Ao extremo. Quando amava muito. Quando ficava bravo com alguma coisa, era uma braveza rápida, mas era muito intenso. Sim. Ela era muito intensa. Muito intensa e muito verdadeira também. Isso, algumas vezes eu aprendi no olhar dela a perceber quando ela não estava gostando de alguma coisa ou coisa assim. Sim. Então, ela passou muito isso pra gente também. E é bem isso que tu falou, ela era muito intensa em tudo que ela viveu. Em tudo que ela viveu e tudo que ela conseguiu passar para todos nós, né? Que convivemos com ela. Essa intensidade. Isso mesmo. Carmen, quero te agradecer muito por esse momento. Foi rápido, mas foi muito especial. Dizer para mim para ti que para mim foi um momento que eu esperei muito quando chegasse essa live. Foi difícil, mas foi importante. Foi importante lembrar dela e conversar contigo também. Eu que agradeço. Eu já te conheci um pouquinho, mas te conhecer um pouquinho mais, né? E ver da onde vem a força da vida, da onde vinha a força da vida. E pode ter certeza, é muito de ti. De ti, da tua mãe, que eu sei que era um trio bem forte, um trio bem unido. Eu sei, né, de pouco que eu convivi, o quanto vocês eram muito, muito unidas. Então, esse exemplo que tu deu a ela
foi a que trouxe ela até aonde Deus permitiu, né? Sim, Com toda essa intensidade vivida, né? Como tu falou. Então, te agradecer muito pelo carinho, pela disponibilidade rápida de aceitação nessa live, nesse momento. Te dizer que conta comigo, por o que tu precisar, para nunca deixar a memória da Lívia ser esquecida. A gente vai estar sempre lembrando dela. E é isso. Só te eu agradecer. que Agradecer agradeço. a todo mundo que falou. Obrigada, querida. Fica com Deus. Obrigada pela oportunidade de eu estar falando da nossa Lívia. Com certeza. E sempre que tu quiser, em algum momento, alguma coisa, conta comigo para a gente poder voltar a falar da Tá nossa bom, vida. Tá? tá jóia. Beijo grande. Beijo, querida. Fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que me ajudou a fazer essa live nos bastidores, a minha família que me apoiou, aos meus queridos amigos, companheiros, que me ajudaram a retomar esse diário. E a retomada eu devo muito a ela também, que é para continuar o legado da gente aqui nas redes sociais. Não deixar cair, me mostrar a gente. Tá? Fiquem com Deus, uma boa noite a todo mundo, uma boa semana, sempre com fé em Deus. Que dias melhores sempre vão vir. Beijo grande. Beijo, Carmen. Tchau. Com Deus. Beijo na Tá bom, vozinha, tá? sim. Beijo, beijo. Beijo. Então, eu agradeço a todo mundo que ficou e até uma próxima.